Oi, eu sou a Yali e hoje o assunto vai ser um pouquinho delicado. Eu dou aula desde 2016. Assim que eu entrei na licenciatura, eu já comecei a dar aula para algumas turmas de ensino fundamental. E sempre tentei estudar muito para conseguir levar um conteúdo e informações bem embasadas para os meus alunos. E eu sempre, desde o começo, tive o compromisso de incentivá-los da maneira que eu podia a lerem, a exercitarem a sua inteligência, a desenvolverem seu senso crítico. Todos os anos eu fazia uma espécie de roteiro de leitura com eles, que levava o ano todo para ser concluído, e eu sempre levava algumas obras, alguns livros que nós líamos ao longo do ano letivo, exatamente com esse intuito de despertar neles tanto gosto pela leitura quanto senso crítico. E por vários anos, um dos primeiros livros que eu trabalhava com os meus estudantes no ensino fundamental era o Diário de Anne Frank. Esse é um livro que é fortíssimo, é um livro que eu amo, que me tocou muito quando eu li, e eu tinha a idade desses estudantes quando eu li, eu tinha aproximadamente a idade da Anne quando eu li. E diante de tantas atrocidades, de tantos retrocessos que têm acontecido no nosso país, essa era uma forma de eu mostrar para esses estudantes o que é o preconceito, mostrar a partir desse outro olhar, a partir do olhar da Anne. O que foi esse preconceito que ela viveu? A que ponto chegou essa intolerância? E a partir disso, fazer esses estudantes refletirem e pensarem um pouco na nossa realidade aqui no Brasil hoje. Como o preconceito e a intolerância se manifesta aqui no Brasil, perto da gente, com pessoas próximas. Eu queria que os meus estudantes vissem a partir da história e da trajetória da Anne Frank, que por causa da intolerância, por causa do preconceito, por causa do ódio, uma menina da idade deles, assim como tantas outras, tinha sido fuzilada simplesmente por ser judia. E a partir disso, nós tivemos muitos debates, eu tive retornos muito emocionantes de vários estudantes que conseguiram entender melhor o que era a intolerância, o que era o racismo, o que era o preconceito, a partir dessas reflexões que nós fazíamos juntos em sala de aula. E mesmo que eles não lessem, mesmo que eles não conseguissem ler o livro todo, eu sabia que eu estava despertando alguma coisa neles a partir dessa história, que eu estava despertando a curiosidade, e que talvez mais para frente eles pudessem ler a obra na sua totalidade e entender ainda mais o que isso significa. Eu era apenas uma pessoa que, a partir de um livro, incentivava a reflexão nesses alunos. E eu pude perceber, eu pude constatar como eles relacionavam a realidade da Anne com a realidade de vários jovens periféricos hoje no Brasil, que sofrem racismo, que sofrem discriminação por sua orientação sexual. E eram debates, eram conversas, eram reflexões que me mostravam que esses estudantes sempre tiveram um senso crítico, que eles entendiam tudo isso e que eles se veem de igual para igual. Eles sabem que, independente de uma característica física, da cor da pele, da sua origem, todos nós somos iguais, temos direitos iguais e não podemos ser discriminados por isso. E diante de um cenário onde nós hoje vemos e constatamos um aumento alarmante de grupos nazistas em um país na América Latina, em um país que é formado majoritariamente por pessoas negras, que tem a maior parte da população de pessoas negras, a gente vê que isso está indo para um lugar que a gente não sabe o que vai acontecer depois. E aí nós precisamos olhar para trás e ver a triste história de Anne Frank, o triste final da história dela, e lembrar que uma menina, que uma adolescente inocente
foi fuzilada com toda a sua família simplesmente por ser judia. E eu, pelo menos, fico me perguntando, será que isso vai acontecer aqui também? E ao invés de a gente ler esse livro, ou ler outros livros sobre isso, refletir sobre esse assunto, nos perguntarmos para onde esse preconceito está nos levando, ao invés de a gente pensar sobre isso, combater tudo isso, a gente está ouvindo pessoas que endossam o discurso preconceituoso. Ao invés de combater a intolerância, a gente está julgando pessoas que combatem a intolerância e assistindo por horas e horas pessoas que endossam esses comentários. Pessoas que fazem falas sem fundamento, endossando esse tipo de ideia. E aí hoje a gente vê uma superestrutura, milhões em patrocínio, contratos gigantescos para patrocinar e viabilizar programas, pessoas que sem fundamento, sem leitura, sem pesquisa, sem direcionamento, sem qualquer bom senso, falam abertamente que o racismo não existe, que o racismo não é nada, que o nazismo tem que ser legalizado mesmo, as pessoas têm o direito de serem nazistas. E o que me preocupa são jovens que escutam isso e acreditam nessas histórias e que não têm a oportunidade de terem uma pessoa ou alguém ou um recurso que o façam refletir sobre isso e acabam engolindo essa história, engolindo esses discursos como uma verdade absoluta. Quando eu levo Anne Frank para os meus alunos lerem e quando eu indico para qualquer adolescente, para qualquer jovem, como eu fiz hoje mesmo, hoje cedo inclusive, eu passei por uma aluna minha e ela comentou sobre o filme que foi lançado recentemente na Netflix e eu disse, leia o livro, é transformador. Quando eu faço isso, é para que esse jovem leia a história de alguém que tinha a idade dele, que tinha os mesmos anseios, as mesmas inseguranças, e veja como a vida dessa menina foi ceifada por um preconceito, por uma intolerância. E a reflexão que eu quero que eles façam é de respeito ao próximo, é de respeito às diferenças, é de compaixão, é de empatia. Mas quando eu saio da sala de aula e vejo uma notícia de que uma pessoa tão influente entre jovens, em um ambiente digital que é de rápido e fácil acesso desses jovens, fala em defesa de partidos nazistas, fala em defesa de uma ideia de racismo reverso, eu me sinto muito impotente porque eu vejo pessoas que se esforçam para produzir um conteúdo bem embasado, um conteúdo que é resultado de muita pesquisa, de muito estudo, que é um compilado de informações muito bem selecionadas, um conteúdo que é bem feito, que é bem pesquisado, que vem com o intuito de informar, que vem com o intuito de agregar na vida das pessoas. Eu vejo vários e vários produtores de conteúdo que se empenham para trazer informação e reflexões pertinentes e que não são valorizados e que não têm o alcance que merecem e que não são reconhecidos. E vejo pessoas que estão simplesmente falando atrocidades, ferindo a Constituição, cometendo um crime, fazendo apologia a algo criminoso nas redes sociais, sem qualquer pudor, sem se dar ao trabalho de pedir de pedir desculpas, sem se dar ao trabalho de aprender como se chama a comunidade de judeus. É comunidade judaica? Sem se dar ao trabalho de confirmar isso, de pesquisar o mínimo, antes de gravar um story e e-mail pedindo uma desculpa esfarrapada e compreensão, porque ele sabe que ele vai ter compreensão, porque ele sabe que enquanto um homem branco ele pode chegar na internet e falar o que ele quiser, e ele vai continuar tendo visibilidade, seguidores, contratos e patrocínios, mesmo sem pesquisar o mínimo, mesmo precisando de alguém atrás do celular
para sinalizar para eles se é mesmo comunidade judaica que fala ou não. Isso é muito sério, porque fere a dignidade e a existência de milhares de pessoas. Não só dos judeus, mas de tantas outras minorias que são ainda hoje diariamente vítimas de agressões, de preconceitos, de segregações. Isso a gente não pode ouvir sem filtrar, sem ter um senso crítico, sem se posicionar acima de tudo. Eu falo muitas vezes que a gente tem que selecionar muito bem o tipo de conteúdo que a gente consome nas redes sociais, o tipo de pessoa que a gente segue, o tipo de visibilidade que a gente dá para as pessoas. Porque tem muita gente bacana se esforçando para trazer um conteúdo informativo, legal, que agrega, que ensina e que muitas vezes precisa parar de produzir esse conteúdo para trabalhar e pagar conta porque não está sendo valorizado, porque não está sendo incentivado, porque não está tendo reconhecimento. E quantas vezes a gente vai perder bons produtores de conteúdo, perder pessoas que agregam, que ensinam de verdade algo, que tem algo para passar, por dar mais visibilidade para pessoas que falam o que querem, sem qualquer tipo de filtro e sem o mínimo de responsabilidade pelo que estão falando. Esse rapaz, apresentador desse programa, né, ele fala no discurso dele sobre o direito de ser idiota. E é sério que diante de tanta possibilidade de aprendizado que a gente tem aqui na rede social, com tanto conteúdo gratuito que muita gente bacana produz, a gente vai se conformar em ser idiota? Eu não entendo, eu juro que eu não entendo como alguém pode se sentir bem em falar que quer ser idiota. Eu respeito, porque as pessoas fazem da sua vida o que querem, e se elas não querem usar a inteligência e o intelecto delas para algo produtivo, só cabe a mim respeitar. Mas eu não entendo como uma pessoa se sente bem e se sente feliz sendo tão pouco, desperdiçando tanto potencial. Talvez seja por isso que eu tenha escolhido trabalhar com educação, porque é um espaço onde eu sempre vou tentar ao máximo incentivar meus alunos para que eles sejam o melhor que eles possam ser e não se conformem nessa ideia e nessa caixinha de ser pouco. Talvez por isso eu tenha há muitos anos escolhido trabalhar com educação, porque eu jamais vou deixar que meus alunos abram a boca e digam que preferem ser idiotas. Eu sempre vou fazer questão de mostrar para eles que eles podem ser qualquer coisa, que se eles escolherem ser isso, porque eles querem, eu vou respeitar o posicionamento deles e a ideia deles, mas eu não vou me render e eu vou sempre mostrar que eles podem ser muito mais que isso. E as ferramentas que eu tenho para fazer isso são os livros. É o Diário de Anne Frank, é o Menino do Pijama Listrado, que eu já levei para a sala de aula, é Clarice Lispector, é Conceição Evaristo, é Carolina Maria de Jesus. São todos os livros que eu levo e que eu já levei e que eu vou continuar levando para mostrar para cada aluno que há muito mais, que as possibilidades são infinitas e que esse passo que a gente tá dando agora é só o começo na vida deles. Então o que eu tenho para dizer para vocês hoje é: não se conformem em ser idiotas. A gente não pode aceitar esse lugar. A gente pode aprender com os livros, a gente pode aprender ouvindo as pessoas, a gente pode aprender no nosso dia a dia com os nossos pais, com os nossos vizinhos, com familiares, com pessoas que estão ao nosso redor falando o tempo todo. O tempo todo a gente aprende. Nas redes sociais a gente aprende. No YouTube a gente aprende. Em qualquer lugar a gente pode aprender. É só a gente ter uma escuta ativa. É só a gente se colocar sempre nesse lugar de aprendizes, de ouvintes, de observadores. A gente pode aprender muito com todo mundo com quem a gente convive. Isso com certeza
faz a nossa visão expandir muito. Não se reduza, use sua inteligência, seja empático, aprenda com os outros. É assim que a gente vai conseguir construir um mundo onde as pessoas vão se sentir bem, onde todo mundo vai poder dialogar, onde a gente não vai precisar ver pessoas querendo matar pessoas pela cor da pele, pela religião, pelo lugar de onde elas vieram. Isso é tão básico. Respeitar o outro é tão básico e ao mesmo tempo é extremamente crucial. E é o que a gente tá precisando relembrar agora. Ter empatia e respeito ao próximo. É isso. Se abram ao diálogo e ao aprendizado diariamente. Questionem. Usem a inteligência de vocês. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo.